Antes de começarmos, não esqueça de curtir, se inscrever, ativar o sininho das notificações, comentar para que sempre possamos melhorar nossos vídeos para você aqui no YouTube. E também não se esqueça de nos seguir no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades e conteúdos exclusivos. Vamos lá! E aí, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast Ponto do Lápis. Eu sou o Felipe. Eu sou a Ana. Eu sou a Maria Eduarda. E eu sou a Karen. Nesse episódio, a gente vai falar sobre uma coisa importante, sobre o lançamento oficial do Grêmio Estudantil, né? O Grêmio tem um papel essencial no ambiente escolar, né? Então, já começa por aí, porque é uma ponte entre os alunos. Então, a gente está muito feliz por ter vocês aqui com a gente, fazendo esse trabalho todo. Então, muito obrigada. E o que eu acho mais engraçado, mais legal, que eu queria destacar, é que não tem uma eleição clara, assim. Não. Ninguém queria, você é presidente, você não sei quem, não. Ninguém quis fazer nada. Foi vocês que quiseram pegar a responsabilidade. E a gente queria saber, assim, quais são as ideias que vocês têm como no Grêmio para fazer, assim. Bom, alguns projetos que a gente tem vontade de desenvolver é colocar mais alunos dentro, né? Então a gente não podia criar novos cargos, mas a gente está pensando em desenvolver um projeto de estagiários mesmo, assim. Então a gente vai chamar mais alunos para poderem ajudar como suplentes. Os suplentes são muito importantes dentro do Grêmio e eu sinto que eles não têm esse reconhecimento. Então talvez esse projeto traga a importância que de fato eles têm. A gente quer sempre conseguir incluir todo mundo, assim. Acho que todo mundo precisa de uma voz aqui no colégio. Como não tem muitos cargos no Grêmio, a gente tá pensando. Até porque o Grêmio ele é justamente para dar voz para os alunos, né? Então, se a gente não tiver alunos dentro do Grêmio, eu sinto que não tem um sentido nele. Então, eu acho muito importante a gente trazer mais pessoas. O que motivou a vocês a formar a iniciativa do Grêmio Estudantil? Olha, eu acho que o pessoal foi se incentivando com a minha animação. Então, eu comecei a criar esse sentimento dentro de mim no fim do ano passado, com o Interclasse, que eu percebi que a Giovana estava, ex-presidente, né? Estava um pouco sobrecarregada com as coisas, e aí eu queria dividir com ela. E eu comecei a pensar que seria legal se eu fosse presidente no próximo ano, que eu pudesse perpetuar algumas coisas dela. Principalmente, na verdade, o que mais me motivou foi o Interclasse mesmo. Eu queria muito organizar o Interclasse, eu gosto muito do Interclasse, e eu acho que foi o que me motivou a ser presidente, trazer um Interclasse muito legal. Acho que pra mim, assim, o que me motivou muito realmente foi a animação dela, porque ela tava muito animada com essa ideia de, Grêmio. E sempre foi uma vontade minha, assim, poder participar de algum Grêmio, ajudar alguma coisa aqui no colégio. E aí, ver ela toda animada, assim, todo mundo, sabe, contente com essa ideia, acho que trouxe essa vontade, assim. A animação é importante, né? Porque aí motiva todo mundo. Todo mundo foi se motivando. Como foi o processo de formação do Grêmio esse ano? Vocês foram convidadas ou se ofereceram? Então, eu fui lá primeiro na sala da Patrícia e me ofereci como presidente. E aí, mas não podia, né? Enfim, eu acabei virando vice. E o resto do pessoal foi meio convidado por mim e pelo Kelvin, né? Que é o presidente. Então a gente foi pensando em pessoas que se encaixariam bem pro cargo. Então, diretor social, por exemplo, a gente escolheu a Júlia Gaspar, que é uma pessoa que fala bem, ela está acostumada a falar sobre problemas sociais, fazer campanhas, então acho que ela se encaixou bem. Então a gente foi lá, convidou ela. A Karen fala muito bem, né? Eu tô acostumada a apresentar trabalhos com ela, eu sei dessa capacidade dela, então a gente pensou em colocar ela como oradora. Então, assim, o resto da chapa acabou sendo convidado. Só eu mesmo que fui lá me oferecer como presidente. Acabou indo no embalo, né? E o que eu queria também destacar é que o Grêmio, ele é uma voz importante para o aluno, dá um destaque maior para o aluno. O aluno fica mais no palco, que normalmente você, vê os professores, o aluno acaba não tendo tanta voz, acaba colocando suas reclamações em dia, entendeu? E eu queria saber quais são os principais valores que orientam o trabalho de vocês como Grêmio. Eu acho que um valor que a gente tem é sempre a verdade, assim, ser muito sincero, ser verdadeiro. Eu acho que a nossa parceria, assim, é um valor que eu prezo muito dentro do Grêmio. Eu quero que o Grêmio todos sejam muito amigos. Eu acho que essa parceria é muito importante pra gente dividir as responsabilidades. E responsabilidade também é um valor muito necessário dentro do Grêmio. Você saber realizar a sua tarefa e conseguir ajudar as outras pessoas. Eu acho que esses são alguns valores que a gente tem, né? Ser justo também é um valor que a gente traz. Eu acho que um conceito muito que a gente traz é o conceito de a gente fazer pessoas se sentirem vistas, ouvidas. A gente sempre dá atenção às vontades de todo mundo, porque realmente é isso que a gente quer.
Esse foi o nosso objetivo montando essa chapa. Sim, sempre foi desde o início, assim, a gente nunca pensou no Grêmio como uma popularidade, andar com um lacinho e ser reconhecido dentro do colégio, né? A gente sempre quis ser reconhecido, mas não pela fama, pelos trabalhos bons que a gente faz. ações que a gente faz. Papinha. Isso também é muito bom, né? Porque, como o Felipe Duque falou, dá voz aos alunos. Então, um aluno que não consegue falar com a diretoria com algo que quer, que tenha na escola, pode falar com vocês. Exatamente. E vocês podem falar para Isso. tentar fazer algo. A gente recente que é muito viável, assim, tipo, as pessoas que não se sentem confortáveis para falar com pessoas mais velhas, por exemplo, tem a gente. O nosso Grêmio, a gente se baseia muito em ser uma ponte entre os alunos e a diretora, o Alex, porque é difícil mesmo, às vezes você se sente intimidado, mas aí você vê a Karen, por exemplo, que é uma pessoa da sua idade, uma pessoa que você já conversa, você se sente mais confortável de conversar, de relatar um problema, e aí cabe a gente resolver esse problema. Quais são as funções, né, que tem no Grêmio e o que cada integrante faz? Ó, eu não lembro exatamente o número de cargos, Eu mas acho que tem uns 14. por aí. São vários cargos e mesmo assim a gente ainda sente que falta alguns. Então, eu vou começar por uma hierarquia. A gente tem um presidente, que é o Kelvin. Ele tem uma função de administrar e eu acho que de ser mais o rosto do Grêmio, assim. Ele tem um rosto mais amigável, ele é uma pessoa mais acessível. Então, acho que ele se encaixa bem. Tem o cargo da vice-presidente, que sou eu. E o vice-presidente, normalmente, é ele quem fica com todas as responsabilidades. Assim. Então, eu e o Kevin, a gente é uma dupla muito boa, assim. A gente trabalha bem junto. Mas acaba que algumas coisas ficam mais pra mim. E tá tudo bem. Eu acho que eu lido melhor com essas responsabilidades. Tem os secretários, que estão aqui ajudando a gente com as fotos. Os secretários, eles têm uma função bem ampla, assim. Eles cuidam do Instagram, vídeo, foto. E eles são a principal ponte entre os alunos e a gente. Então, qualquer coisa que um aluno precisa falar com a presidente, com o vice, eles são a ponte. Então, a pessoa pode procurar eles e eles têm essa obrigação de passar para mim. Aí, a gente tem os diretores. Tem diretor cultural, social, de evento. E é isso. E o de esporte. E o de esportes. O de esportes, ele é responsável pelo interclasse e pelos jogos que a gente tem no pátio. Então, o ping-pong e o pebolim fica na responsabilidade dele. O diretor social, ele faz as campanhas, então, do bombom, do agasalho. O diretor cultural, normalmente ele quem ajuda a organizar a festa junina e essas outras festas que a gente tem. E a função dele é trazer a cultura por trás desse evento. Então, por exemplo, na festa junina, o diretor cultural é o Léo. Ele tem que trazer a importância desse evento de uma maneira que as pessoas se interessem, não sendo só um texto ou uma apresentação. E aí, diretor de eventos. Que o nome já diz, né? Então, a nossa diretora de eventos é a Sofia, então ela fica responsável pela carnaval, Halloween, festa junina, qualquer festa assim que a gente queira fazer pra vocês. Tem os suplentes, que a função deles é ajudar o Grêmio, assim, eles não têm uma pessoa específica pra ajudar, eles vão ajudar quem precisa. E aí tem a oradora, que é a Karen, que sempre que a gente for fazer algum anúncio, essa responsabilidade fica pra ela de falar. Eu acho que é isso, né? O suplente. Já falei. Não, o suplente é a do 7º, é isso. a Júlia Sturaro, do 8º é o Miguel Rodrigues e a do 9º é a Ana Lívia. Isso. E sobre os eventos, vocês estão pensando em fazer muitos esse ano, diminuir a quantidade? Olha, não, a gente queria até trazer mais eventos, assim, a gente sente que tem muito pouco. Um que a gente perdeu, né, o tempo de fazer foi uma festinha de carnaval, que a gente sente falta. Mas a festa junina, obviamente, já teria. Mas, assim, a gente pensa em trazer alguns eventos, não sendo festas, assim, mas, por exemplo, trazer o trote de volta, né, da gente vir fantasiada, uma coisa que a gente sente bastante falta. E aí cabe à diretora de eventos organizar esse trote, pensar nos temas. É uma coisa que a gente quer trazer de volta. Se vocês pudessem mudar algo na escola, tipo, de imediato, o que vocês mudariam? Nossa, eu acho que a gente voltaria a colocar música no lanche. Eu sinto muita falta Nossa, de música no sim. intervalo. Porque a gente não tem mais o celular. E assim, tem gente que não senta em grupo, né? Eu sinto uma galera enorme no lanche. Mas, por exemplo, o Pedro, da sala de vocês, ele senta sozinho. Talvez uma música fosse deixar ele mais alegre, entendeu? Fosse fazer ele gostar mais. Porque tem outro problema também que algumas pessoas têm, por exemplo, o Pedro, eu vejo assim, quando o sinal toca, ele fica muito incomodado, ele fica muito aflito com o barulho. entendeu? Também Então, tem seria sobre o barulho. esse problema também, sensibilidade. Tem uma coisa que a gente ia ter que ajustar. ajustar o volume da caixa, não deixar tão alto,
talvez não colocar músicas com um grave tão forte pra não Só pra incomodar. ficar de ambiente, assim. Só uma musiquinha tranquilinha, assim, um somzinho de chuva. De fundo, só pra Somzinho de relaxar. chuva pra dormir. De matinho. Como pensam, né, em envolver mais estudantes na ação, nas ações que o Grêmio tem? Tipo, Não, a gente já falou de colocar estagiários, né? Eu acho importante, mas eu acho que coisas básicas podem trazer essa atividade maior dos estudantes. Então, uma coisa que eu sentia falta, que o Grêmio antigo tinha e depois tirou, era aquela caixinha de sugestões. Eu acho que isso aproxima muito a gente de vocês, entendeu? Eu acho que tira essa imagem imaculada do Grêmio, né? Que o Grêmio é intocável, ninguém pode chegar perto, ninguém pode falar. Não, nós somos estudantes como vocês, entendeu? e voltando ao assunto, a caixinha seria bom pra quem tem problema de falar, vergonha. Exatamente. Tem muita gente que é muito tímida, assim, pra falar com a gente, porque, assim, muita gente mais nova não conhece Sim. muito a nossa sala e tal do Grêmio. Então seria um jeito de também alcançar esse tipo de gente que não tem muita. Eu acho que Iniciativa. seria bom também, como eu falei, pra tirar essa imagem que o Grêmio é muito inacessível, né? As pessoas têm medo de conversar com a gente porque acham que a gente é chato, é briguento, vai ser grosseiro. E não, entendeu? Só uma A pessoa gente é legal. aluno como todo mundo. eu Porque sou eu acho aluno que como colocam vocês. muito o Grêmio, assim, pra cima, tipo, nossa, o Grêmio. Mas, tipo, a gente é só o Grêmio. Não é Eu não grande tô coisa. acima de vocês, né? Eu só tô aqui pra representar, talvez porque eu consigo falar de um jeito melhor, porque eu tenho, sei lá, eu sou mais insuportável e eu vou lutar mais pelo que eu quero. Então, mas eu sou como todos vocês. E uma dúvida, os estagiários, como é que ia funcionar isso aí? Então, é um projeto que a gente ainda tá bem em dúvida de como seria, porque ele não foi nem. Assim, a gente teve a posse do Grêmio ontem, né? Eu sou vice-presidente tem um dia só, então a gente tá bem em dúvida. Mas a gente pensou em abrir uma fichinha de inscrição e escolher as pessoas por um tempo, assim, como estagiário mesmo, que tem tipo, 6 meses pra estagiar. Mas a gente pensou em colocar uma duração menor, de um trimestre ou 3 meses, né? Então, enfim. Porque aí a gente não precisa recrutar tantas pessoas e a gente consegue, tipo, em 3 meses a gente pega 15 alunos. E aí não fica repetindo, a gente não tem tantas pessoas para lidar e a gente consegue fazer uma rotatividade maior. Mas é uma coisa que a gente tá bem em dúvida ainda. A gente tem que conversar mais sobre esse projeto. E o estagiário ia fazer mais ou menos o quê? Ele tem a função do suplente. Então, assim, na festa junina a gente precisa de muitas pessoas vendendo coisas, ajudando a montar a barraca, ajudar a montar os painéis. Ou nos eventos também Nos tem coisa eventos. pra montar, o interclasse, que tem o troféu, as Sim. medalhas. Tem o Seria, tipo, interclasse, ajuda. É pra eles realmente entender como funciona o Grêmio, porque a gente quer continuar que isso vá pra frente, né? Então é realmente pra treinar, pra preparar Eu as acho que é um pessoas. pra incentivo também, né, para as pessoas fazerem parte do Grêmio, porque esse ano foi muito difícil a gente achar pessoas que quisessem fazer parte do Foi. Grêmio. isso. Muita gente Então- aceitou por pressão, ou Por pressão, ou porque muita foi gente forçado. não se voluntariou por vergonha também. Então, e o Grêmio é tão legal de fazer parte, sabe? Mas também uma responsabilidade. É, uma responsabilidade meio. É uma responsabilidade, mas eu acho que quando você forma uma chapa boa, com pessoas que são responsáveis ou que estão fazendo aquilo por amor, fica mais fácil, entendeu? Então eu sei que eu não vou ter tanta responsabilidade e o Kelvin também não vai enlouquecer. Porque os nossos diretores, suplentes, secretários, eles fazem se a gente tem que pedir, entendeu? A gente tem que ficar no pé, olha, vai, faz isso, faz isso. Não, eles estão. Eles que vêm encher o nosso saco pedindo pra fazer alguma coisa, entendeu? Então, esse ano vocês estão pensando em fazer, sei lá, um show de talentos, Sara, algo do tipo? sim. Show de talentos está nos Show nossos de talentos planos, tá nos nossos porque planos. faz um tempo que a gente não tem e a gente quer voltar. Porque era algo que conectava muitos alunos. Eu acho que a arte conecta muita gente. Sim, eu acho que as pessoas perdem um pouco da vergonha também, sabe? Você tem um espaço ali próprio pra mostrar um talento seu e isso acaba aproximando as pessoas. Realmente, aproxima. Mas agora, uma pergunta super importante. Eu sei que o Grêmio, assim, tipo, começou agora, mas como que você acha que os alunos estão vendo o Grêmio? Caos, uma bagunça. É, uma bagunça, mas eu acho que eu prefiro que eles saibam o que acontece internamente do que a gente vender esse Grêmio perfeito, sendo que por dentro tá um caos, uma zona, entendeu? Então, assim, o Grêmio é muito recente, mas acho que eles têm uma visão boa. Acho que eles têm uma visão que a gente vai fazer um bom trabalho, apesar de já saberem que a gente teve alguns problemas internos, mas que já foram resolvidos. Ainda bem. Bom, é isso. Acho que deu pra ver como o Grêmio tem muita responsabilidade. O Grêmio é trabalhoso, pelo amor de Deus, né? Mais do que representar, vocês também estão construindo algo. Então, como eu
já agradeci, quero agradecer novamente, ainda mais pela presença de vocês, por estarem aqui com a gente e explicar pro pessoal como que vai funcionar tudo. Bom, acho que acabou, né? Acho que é isso. Pra quem nos acompanhou até aqui, a gente agradece. Convite pro próximo episódio. E também, né, Pix pra contribuir com o podcast. Pra nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no TikTok que vai lançar agora. No YouTube, tudo ponta do lápis, tudo. Então é isso, gente. Tchau. Tchau!